Está começando mais um Gambito da Rainha, com essa rainha maravilhosa, brilhante, Ellen Ribeiro. Ellen, estou muito feliz de você estar aqui. Você é uma pessoa emblemática na minha vida e realmente, assim, eu tenho certeza que esse podcast vai ser incrível. Oi, Joyce, muito obrigada. Eu que agradeço. É uma satisfação enorme estar aqui com você, uma alegria fazer parte desse projeto, até porque eu acredito muito nele. E vamos lá. Gente, ao vivo tem suas coisas, né? Vamos lá. Ellen, me conta um pouco da sua história. Como foi sua trajetória? Você pequena, você chegou a casar? Como é que foi assim a sua vida? Então, minha trajetória foi. Eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, uma menina muito sonhadora, apesar de ter vindo de um lar muito simples, de uma infância muito regrada, financeiramente falando. Mas eu sempre fui muito sonhadora, eu sempre quis mais alto, sabe? Então, assim. Cresci com essa vontade de vencer na vida. Conheci pessoas incríveis, casei, tive uma filha linda desse casamento, que hoje tem 21 anos. É minha rainha, minha princesa, assim, meu coração fora do peito. E é a maior conquista que eu tive na vida. E então, assim, foi uma trajetória nem sempre de flores, né? Sim. Sempre teve os seus momentos difíceis. Mas eu tive uma mãe também muito forte. E Hum. aquela força que ela tinha fazia tudo ficar mais suave. E, inclusive, fazia a gente olhar pra frente e acreditar que tudo seria melhor um dia. E foi. Que lindo. E assim, qual que foi a sua virada de chave? Vamos supor, você chegou, onde você chegou, você teve uma virada de chave, né? Porque você falou que teve uma infância humilde e cresceu ali, depois casou, você chegou a separar, né? Isso? Cheguei Chegou a a levar a casa separar. sozinha por muito tempo. E como é que foi isso, essa virada de chave na sua vida? Você ficou casada há quanto tempo? E como é que foi isso? Então, fiquei casada 18 anos, com um namoro 19 anos, então foi uma parte muito grande da minha vida. Depois, por coisas naturais mesmo, não foi Sim. nada assim muito traumático, a gente se separou, né? Nós éramos muito novos quando nós casamos, dois meninos. E tivemos a nossa filha muito novos também. E aí, com o tempo, a gente acabou chegando a essa conclusão da separação. Porém, foi um momento muito difícil, porque foi um momento assim na minha vida. Foi, foi a pior fase, porque aconteceram muitas coisas ao mesmo tempo. Foi um período assim de perdas, grandes perdas. Uhum. E aí eu tive que me reinventar. E foi a virada de chave também, porque eu decidi quem eu gostaria de ser, sabe? Naquele momento. Porque eu não somente me separei, mas para ficar mais claro, né? No período eu perdi minha mãe, que foi uma perda, né? Se Eu for. imagino. E aí depois veio a separação. Para Veio. todas nós, né? Uma perda dessa é muito dolorida. Uma perda assim, meu Deus, até hoje eu não consigo falar sobre essa perda Aham. sem me emocionar. Desculpa, gente. Não, que é isso. Deixa eu respirar. Eu entendo, é muito difícil mesmo essa questão de você perder um ente querido, imagina a mãe, né? Que foi sempre Exatamente. seu chão, sempre aquela pessoa que esteve ali te ajudando, né? E é muito difícil mesmo. É muito difícil. E logo depois veio uma doença, né, que foi Uhum. o câncer, que eu passei por esse período também. E depois do câncer veio a separação. E aí eu me vi Vulnerável. precisando, me vi vulnerável e eu perdi o meu emprego. Quando eu terminei o tratamento, eu me dedicava tanto à minha empresa, tanto. Foi a virada de chave da minha vida, foi essa. Uhum. Porque eu me dedicava muito à minha empresa, muito. Eu era assim, sabe, me entregava toda, Aquela funcionária ficava excelente. excelente, que deixava finais de semana com a família, que estava ali sempre que precisava. E quando eu precisei, eu falei, meu Deus, eu fui descartada, porque eu tive uma doença e eu não Nossa, tinha controle forte. nenhum sobre aquilo. Uhum. E aí eu decidi que eu queria ser dona da minha história. Eu falei, Uau, ninguém me demite nunca mais, ninguém me descarta nunca mais na vida. que Não no lindo. ramo empresarial e nenhum outro ramo. E foi quando eu virei a chave da minha vida e me apaixonei por me apaixonei pelo que eu poderia desenvolver através da minha história. E como é que foi isso? Como é que você se encontrou com esse mercado, né? Que é o mercado crescente, que é o mercado da beleza. E sempre teve no auge, né? Principalmente no nosso país. E como é que você se encontrou, assim? Como é que você se encontrou com esse mercado? Como é que foi o seu primeiro contato, assim? Então, você estava nessa história, você está Eu na minha história sei. da minha vida. Eu estava ali saindo do atestado médico depois de um ano e meio, quase 2 anos afastada do mercado de trabalho, fazendo tratamento oncológico. E aí eu me lembro como se fosse hoje, você me chamando para ir passear no Iguatemi, né? Nós já tínhamos uma amizade, mas a gente estava nutrindo ainda mais essa amizade. Sim. E uma coisa que eu sempre admirei em você é a sua força, a sua coragem.
você é uma mulher muito destemida, Eu vou chorar, né? gente. Mas Começou. Hoje eu tô sensível. E aí, a gente foi naquele Iguatemi, eu tava assim, tão desacreditada. E você falou assim, amiga, vai abrir a MAC aqui. Eu nem lembrava, eu nem sabia, honestamente falando, o poder, o potencial da MAC. Eu nem usava maquiagem na época, eu mal passava um gloss. E eu falei, gente, até parece, né? Mas você foi comigo, nós entregamos o currículo juntas e eu fui chamada. E com essa força, com essa coragem que você me transmitiu, eu fiquei. Eu passei na entrevista, 3 meses depois eu já tinha um cargo dentro da MAC e você sempre foi a mulher que me inspirou. Eu sempre falei para você, amiga, você é muito forte, você é muito determinada, você não tem medo de nada, você é muito corajosa. Então, sempre nos meus momentos de coragem, eu falo assim, eu penso em você e lembro de quanto você me encorajou no momento mais difícil da minha vida, mais improvável da minha vida. E aí eu Agora sou entrei eu que tô chorando. e mergulhei no mercado da beleza a partir de então. A gente nasceu para ser inspiração para outras mulheres, né? Quando a gente entende nosso propósito, as coisas começam a acontecer na nossa vida. E isso, assim, foi muito forte para mim. Tanto você como minhas amigas, eu nunca pensei assim que eu tinha impactado tantas vidas como isso aconteceu, né? Eu acho que é uma das coisas que mais, assim, me deixa feliz. Por isso que eu acho que o Gambito da Rainha é uma das maiores realizações da minha vida. Porque eu tô aqui falando com mulheres que são direto com a minha história, que é direto com aquilo que eu acredito mesmo. Eu sei que Sim. vai vir mulheres que eu não conheço ainda. Mas eu conheço muita mulher, tá, gente? Pode deixar que você vai ser chamada, você é a próxima. Mas assim, isso me impactou muito. E assim, Ellen, a sua história de vida, sempre em relação ao câncer, tudo que você viveu, você pode ter certeza que você é uma mulher inspiradora e me inspira muito. Não só nisso, né, gente? Ela é delicada, é a beleza, sabe? Ela é a beleza mesmo. E ela deixa mulheres muito mais bonitas. Só que não é um trabalho só de deixar mulheres bonitas, né? É um trabalho que você trabalha com autoestima. Me conta um pouco sobre isso. Sim, é muito mais que isso. Eu sempre tive dentro de mim, essa questão do servir. Sempre nós somos cristãs, né? Então nós sabemos que maior é o que serve. Então, poder servir no mercado da beleza, para mim, é uma grande honra. Porque eu atendo todos os tipos de mulheres, eu escuto todos os tipos de história. Então, tem mulheres que acabaram de se divorciar, mulheres que estão com câncer e vão lá fazer um design de sobrancelha, uma maquiagem para melhorar a autoestima, né? E compartilham das histórias delas comigo. Então, quantas vezes eu atendi mulheres que estavam ali murchas, que estavam ali desacreditadas, e uma maquiagem, uma extensão de cílios, um detalhe na beleza, porque a beleza é muito importante para a mulher, fez com que ela levantasse a autoestima e se olhasse com outros olhos. Então, eu acho que que a grande chave assim da beleza mesmo é você poder fazer uma transformação de dentro para fora. É incrível isso, né? Você tem até um projeto do câncer que você participou, que você me falava muito dele, né? Que é a reconstituição de sobrancelha, é micropigmentação, não é isso? É micropigmentação paramédica, né? Que tem da auréola, né? Para as mulheres que Uhum. tiveram câncer de mama. Tem vários projetos em Brasília, eu já tive o prazer, a honra de participar de alguns, porque eu também faço essa micropigmentação. Sim, E a reconstrução da sobrancelha, que é uma coisa que mexe muito com a mulher quando ela se vê totalmente sem pelo, né? sim. E descaracteriza ali um pouco. Então a gente faz a reconstrução de uma forma extremamente natural, né? Eficiente, mas bem natural, para que ela possa se ver de novo, se ver como mulher, sabe? Se ver assim, se sentir bonita, se olhar no espelho. E eu também dou um curso de automaquiagem específico para as mulheres que estão passando por esse problema, que é o câncer, que perderam ali todos os pelos. Então a gente consegue fazer uma maquiagem de forma realista. E o fato da mulher se olhar no espelho, se Se vê de novo, né? automaquiar, se ver de novo e se cuidar, faz com que ela se ame. E de repente, até dê uma força para ela falar assim: eu vou vencer, eu sou mulher. Né? Uau, que lindo. E assim, a gente vê muito assim, tem aumentado, né, cada ano que passa, mas a gente vê muitas histórias de fé, de força, né? Como é que foi essa época, assim, pra você, que você tava já só, né, e se viu com a questão do câncer? Sim. Então, foi muito difícil para mim, porque não foi um período que eu realmente fiquei só, porque a minha força, o meu alicerce, né, sempre foi Deus, é claro, acima de tudo, mas a minha mãe, quem não quer o colo de mãe, Não é né? verdade? E eu tinha acabado de perdê-la, então assim foi muito difícil para mim. Mas eu foquei muito em Deus. Foi um momento de muita intimidade com Deus. Foi um momento assim, tete a tete. Uhum.
éramos eu e Deus, sabe? Assim, eu comecei a acreditar na força que eu tinha. Eu me lembro que eu tive uma psicóloga na época, uma terapia que todo mundo que está fazendo esse tratamento geralmente faz. Ela falou assim: olha, você tem que na sua mão a sua certidão de óbito. Você pode assiná-la ou não. O poder está com você. E ela sempre falava assim: pode falar câncer. Fala, eu tive câncer. Pode falar mostrando que você tem autoridade em cima dele, sabe? Então isso tudo mudou muito a minha vida, essa fé. Essa fé que eu podia vencer. Você chegou a ter vergonha de falar que estava com câncer? As mulheres têm vergonha de falar isso? Tem vergonha, eu cheguei a ter Medo. vergonha, medo. Na verdade, tem a mistura, principalmente porque é uma área muito complicada, né? Então, assim, você é discriminado por ter tido câncer, tá? Uhum, Eu já fui não sabia. ofendida por ter tido. Nossa, ofendida por ter tido câncer, né? Quando você vai. Tinha me separado. Então, se relacionar com outros homens também. Então, eu nunca falava que eu tinha câncer. Que eu tinha tido câncer. Eu É tinha mesmo, é muitos. complicado. É complicado. Eu tive um câncer no útero, né? Que invadiu para outras áreas, mas, o órgão mais afetado foi o útero. Então, assim, você se sente menos mulher. Talvez ninguém te veja menos mulher, mas você se sente. Algo precisa ser reconstruído depois. E aí, até que um dia eu falei, cara, isso é a minha história. Eu olhei pra mim, olhei pro meu corpo e falei, caramba, você venceu um câncer, isso é foda. Desculpa a palavra, mas tipo Sim, assim, você venceu, você não foi vencido. E aí eu falei, essa é a minha história, eu venci também. Nós estávamos ali lutando, mente, corpo, sabe, contra uma doença letal para muitas pessoas, sim. né? E hoje eu não tenho vergonha, pelo Uhum, contrário, é uma coisa que me fortalece como mulher, como uhum. ser humano. E acima de tudo, assim, eu acho que se eu passei por isso é porque eu vou levantar outras pessoas que estão É. passando por isso. Eu sempre acredito que aquilo que a gente passou na vida, a gente vai encontrar pessoas que estão passando e vai poder falar para elas, olha, você consegue, Se eu entendeu? conseguir, me dá a Se mão eu aí que você conseguir, consegue. deixa eu te contar que você É consegue verdade, também. isso é muito forte. E assim, agora falando do seu lado empresarial, né? Você é uma empresária de sucesso, uma mulher incrível, né? No seu ramo, referência, né? Tem todas as premiações. E assim, Ellen, como é que é essa questão da Ellen empresária? Qual as escolhas? Como você sabe, a gente está no Gambito da Rainha, então Uhum, você tem que fazer o sacrifício de algumas peças para entrar no tabuleiro da sua vida. E sim. quais foram essas peças? Quais foram as escolhas que você teve que fazer para ser a Ellen de hoje? Né? Essa empresária maravilhosa. Obrigada. Então, na verdade, eu sempre falo que tudo que a gente vive é o reflexo de uma escolha que a gente faz, né? Quando eu escolhi ser empresária, eu escolhi trabalhar para mim. Primeira coisa que você tem que fazer é acreditar que você pode. E é um ato de muita coragem, porque ainda mais aqui em Brasília, que bem ou mal a gente sabe que aqui o serviço público, ele é o mais visado e mais almejado por todo mundo. Sim, Então, quando você vai nada contra a maré, né? Quando você vai diferente disso, tem os sim. julgamentos, tem as pessoas que não acreditam, que falam, faz, né? Então, assim, mas eu tive que abrir mão de tudo isso, de convívio com algumas Famílias, amigos pessoas. próximos, talvez. Família é a que mais que mais acredita em Eu não queria você. falar, mas é Me diz, verdade. não, me desculpem, são as pessoas que torcem por você, Sim, mas mas elas querem o têm melhor. Acho que o melhor é medo, aquilo que elas e às pensam que vezes, é. exatamente, às vezes aquilo que é melhor para ela não é melhor para mim, Sim, entendeu? Então, assim, é muito difícil às vezes a família aceitar que você trilhou um caminho diferente do deles, ou do que eles almejavam para você, né? Amigos, a gente tem que abrir mão muito de roda de amigos muitas vezes, de bares, de saída. Muitas vezes eu deixei de estar em lugares com a minha filha porque eu precisava, eu estava ali com um projeto, eu estava ali com aquela força-tarefa e eu tinha que focar naquilo. Então, quando você tem que ter foco em uma coisa, você tem que abrir mão de todo o restante. esse é o sacrifício, mulheres, que a gente faz todos os dias. Em comparação com outras mulheres da sua idade, assim, essa questão de você decidir, né, ser uma empresária, passar por todas as situações que você passou, em comparação com as outras mulheres, você acha, assim, que existe uma diferença, do que você é hoje? Das mulheres da sua geração, como é que são, assim, como você se sente em relação a isso? Então, tem várias vertentes, assim, né? As mulheres da minha geração, eu me deparo muito, assim, com pessoas que têm muita dificuldade, às vezes, e medo também, de tomar um passo diferente, sabe? De andar diferente das outras, do que
a manada ali faz, né? Do que todo mundo vai para aquele lugar, eu também tenho que ir para aquele lugar. E às Verdade. vezes elas desejam, sabe? Eu acho que o meu maior diferencial é porque eu desejei e eu fiz, sabe? Eu fui lá e fiz. E eu comecei a empreender de verdade no meio da pandemia. Quando ninguém acreditava que tudo ia dar errado, graças a Deus eu até inclusive cresci. Então, assim, foi mais difícil ainda. Ainda teve essa questão da pandemia que veio com tudo. Mas eu tive que somente mudar a rota. Mas Aham. eu continuei no ramo e continuei crescendo. Uau, que incrível, né? Só mudar a rota, mas continuou no seu objetivo. E assim, como que você faz para equilibrar a rotina que você tem com a Ellen, que é empresária? Como é que é essa? Porque você tem muitos clientes, né? E praticamente todo mundo quer ser atendido por você, não quer os profissionais ali que estão ali, quer você. Como é que você faz É. para equilibrar isso? Então, no início da minha da gestão pessoal mesmo, eu cometi muito erro de trabalhar o tempo inteiro. Eu Uhum, trabalhava muito, eu trabalhava domingo, sábado, segunda, e aí eu estava perdendo a minha qualidade de vida. Hoje eu gerencio isso. uhum, Hoje eu tenho meu período empresária, eu sou uma empresa, mas eu sou também uma pessoa. Então eu respeito os meus limites, às vezes eu tiro uma folga do nada e só vou fazer nada, só dormir o dia inteiro ou vou sair com a minha filha, com a minha família. Hoje em dia, eu coloquei as coisas, acho que no lugar direitinho, sabe? uhum. Deus em primeiro lugar, minha família, e em terceiro lugar o meu trabalho. E às vezes a gente comete o erro por imaturidade, por medo de colocar o trabalho em primeiro lugar, e quando você vê, você está perdendo mais do que ganhando. É verdade. E é incrível quando você coloca tudo no lugar certinho, como Equilibra. você prospera muito mais. É verdade. E dá uma equilibrada, né? E dá um Independente do que equilíbrio. você acredita, assim, universo, conexão, a gente sabe que existe uma força maior que nos dá força para algo que a gente almeja alcançar, né? E isso é muito Exatamente. forte. Eu acho que esse equilíbrio, ele faz parte do sucesso. Não tem como Sim. você crescer, você fazer essas coisas se você não tem o equilíbrio, tanto com seus filhos, quanto com as pessoas que estão ao seu redor, para as mulheres que são casadas com sua família, para as mulheres que são solteiras e não têm filhos. Também tem a questão da cobrança social, né? Da questão delas terem filhos e tudo. E toda mulher, ela sofre um tipo de pressão social, seja ela casada, seja ela solteira. Né? O ser humano em si sofre esse tipo de pressão, mas a mulher tem uma sensibilidade de ser uma catalisadora. Ela atrai aquilo para si. E aí você já falou isso, mas pode falar que é outra pessoa. Quem que é uma mulher assim, uma mulher ou uma pessoa que te inspira assim? Você já falou que sou eu também, mas pode falar o exemplo que te inspira, que você fala assim, nossa, eu quero seguir esses caminhos, né? Pode ser na profissão, pode ser na sua vida pessoal. Uhum. Então, uma pessoa assim que eu não consigo deixar de falar dela, que me inspira muito, apesar de não estar mais aqui, é minha mãe, porque ela foi uma pessoa muito inteligente, muito doce. Ela sempre foi uma pessoa que olhou à frente. Ela era uma mulher muito à frente do seu Sim, tempo, sabe? Muito à frente do tempo dela. E mesmo com todas as dificuldades que eu já mencionei aqui, ela sempre foi uma pessoa muito sonhadora, assim, uma pessoa muito forte, uma pessoa com muita fé. Então, era uma pessoa que me inspira muito. Toda vez que eu tô meio capenga, assim, porque a gente tem altos e baixos. sim. Não tem como falar que não tem. Eu sempre penso na força dela, enquanto ela levantou, assim, quando ninguém acreditava. Então, ela é uma pessoa que me inspira muito, é minha mãe. Que linda. É assim, toda vez que você fala da sua mãe, é muito forte pra mim, porque assim, é como se eu conhecesse ela. Então eu acho que essa coisa de falar traz a memória, né? Uma memória viva. Eu não conhecia ela aqui, né? Entre nós, mas assim, é como se eu conhecesse ela. Quando eu olho pra você, pra sua irmã, que vocês falam da mãe e Uhum. os conselhos, é como se perpetuasse isso e trazesse a vida mesmo de novo. E isso é incrível, o que a gente pode passar para as próximas gerações. E Sim. puxando esse gancho, qual que é o conselho que você daria para as mulheres que também querem seguir esse caminho, o caminho da beleza, o caminho do equilíbrio? Então, na verdade, assim, o que eu posso falar é que, primeiro, acredita em você, mesmo que ninguém acredite. O mais importante é que você acredite em você, no seu potencial. Se você tem um sonho, porque Deus colocou esse sonho dentro de você. E se você tem vontade de realizar, imagine ele que é seu pai, como ele tem vontade que você realize isso. Então, sempre tente andar alinhada aos seus desejos com os desejos de Deus. Eu hoje não tenho receio de falar de Deus, porque, sim, ele
tudo na minha vida, assim, sabe? Eu coloquei ele como Centro. o centro da minha empresa. Hoje em dia, como líder, eu me inspiro em Jesus Cristo, foi o maior líder que passou aqui na Terra. Ele formou líderes e ele ainda tem uma frase até de Jesus Cristo que é assim, que nós faríamos obras maiores do que a dele. Então, assim, eu acho que o grande líder, ele não tem medo de formar pessoas que brilhem, Sim. sabe? Então, Que vão assim, além, que né? vão Falou, vocês além. farão obras maiores do que eu fiz. Isso é Exatamente. muito forte, São porque a gente vê pessoas. liderança hoje que prende as pessoas, não deixa as pessoas crescer e acha que é aquilo. E não tem, e Exatamente. ainda dizem que é de Cristo, né? Que eu acho que é o pior. Que é o pior. Então, assim, Jesus Cristo, ele mostrou, ele deixou um legado de muito amor, de muita compreensão, mas uma liderança inquestionável. Então, eu me inspiro na liderança de Cristo. Então, se inspire em alguém, sabe? Tem alguém, assim, para você olhar e falar assim, eu quero trilhar esse caminho parecido, eu quero percorrer esse caminho e acredite que vai dar certo, que você vai chegar lá. Não tenha medo e não se baseie no que as pessoas pensam sobre você. Aí você tem um curso também, né? Que ele é de autobeleza e tudo. E é assim, eu posso dizer que o mercado que mais tira mulheres da violência doméstica, que mais tira mulheres da situação de risco, é o mercado da beleza, que é onde elas se identificam e elas terminam fazendo o que é melhor para a vida delas, né? Então, quem quer trilhar esse caminho profissional, qual que é o conselho que você dá hoje para essa pessoa que quer trilhar esse caminho, que quer sair numa situação de vulnerabilidade e quer trilhar esse caminho da questão da beleza, que emprega muitas mulheres, não, eu não vou falar emprega, que cria muitas empreendedoras de sucesso. Qual que é o caminho que ela deve trilhar? Os passos, né? Exatamente. O mercado da beleza, o grande bacana é porque tem vários cursos. Então, tem cursos com custos muito baixos. Para você começar, você não precisa de um investimento muito alto. Mas você tem um retorno muito alto, porque o mercado da beleza é o mercado mais próspero que nós temos hoje, né? Então, assim, ele não para, ele tá aí o tempo inteiro. Então, o que eu falo é estude, se você quer, trilha esse caminho, tem cursos muito bons. O mercado oferece cursos muito bons. Tenha em mente que você não está fazendo aquilo só para você está fazendo para os outros. Então, quando você coloca em mente que você pode servir outras mulheres, você acaba crescendo dentro disso, né? E é um mercado, como eu já falei, assim, que ele é crescente, ele não para. É uma grande oportunidade de você ser uma mulher independente, de você ser dona da sua própria história. Você não depender de ninguém é uma das melhores coisas que o mercado me ofereceu. Hoje eu dependo do meu trabalho, hoje eu dependo de uma equipe linda que está trabalhando comigo, assim, desse esse crescimento, entendeu? Mas eu sou a dona da minha própria história. Que E isso é lindo. incrível. Seja dona da sua própria história. Tem jeito, tem jeito. E assim, Ellen, me conta aí uma coisa assim que aconteceu diferente no seu trabalho, assim, que fez você rir, você falou bem assim, isso eu vou levar pro resto da minha vida. Tem alguma história inusitada pra gente? Ai, meu Tenta puxar aí da Deus. memória. Deixa eu puxar aqui, porque são tantas histórias depois de tantos anos trabalhando, né? Então, são muitas Ou até uma que histórias. te emocionou, talvez. É. Eu vou falar sobre uma que me emocionou. Eu sabia que ela ia escolher a emoção. Vou Eu falar sobre conheço. uma que me emocionou, que é uma história que marcou minha vida também, assim, marcou muito. Quando eu trabalhava no Iguatemi, na MAC, né, fazia minha trajetória na MAC, eu tinha uma moça que ela entrava sempre com a cara muito fechada lá na MAC. Ela sempre entrava muito introvertida, ela não dava espaço pra ninguém. Aí eu falava, gente, eu preciso falar, eu sempre muito falante, né? E aí eu comecei a me aproximar devagarinho dessa mulher, devagar, eu fui falando, aí de repente ela sentou e eu consegui fazer uma maquiagem nela. E de repente nossa história já estava virando uma intimidade ali, uma amizade, já estava mudando tudo. E aí ela deu o primeiro sorriso dela. Uau. E aí a gente conversando, e todo mundo, assim, quando ela entrava na loja, todo mundo meio que. Ela expelia todo mundo de perto dela. Aí a gente conversando e tal, aí de repente. Aí ela sempre ia, tinha o mesmo horário dela ir todos os dias. Aí ela, quando foi um dia, veio uma pessoa, mãe dela, e me trouxe um presente, umas coisas assim. Aí eu não estava entendendo. A mãe dela falou assim: minha filha sofre de depressão desde o dia que ela perdeu a filha dela. E ela Uau. nunca chegou em casa tão bem como ela tem chegado nesses últimos dias.
E Que aí, linda. nessa experiência que ela teve ali dentro da MAC, né, graças a Deus, através da minha vida, e eu fiquei muito feliz, e assim, foi uma mudança de vida dela, ela saiu daquele abismo, que ela só olhava para o abismo e começou a olhar para si, através da maquiagem, através da automaquiagem, então, assim, foi uma coisa que falou assim, eu quero ensinar mulheres a olharem para si. Que lindo, né? Eu fico pensando assim, eu tive depressão. E é uma coisa assim que eu jamais imaginava. É como se fosse outra pessoa dentro do meu corpo. Então, eu não sentia vontade de sorrir, eu ficava apática. E a energia fica muito pesada, né? As pessoas Fica. espelham mesmo as outras pessoas. E são momentos emblemáticos como esse, que você tem um olhar diferente sobre você, uma palavra sobre você, que as coisas começam a mudar na sua vida. Você volta a ter o brilho que você sempre teve de rainha, né? Uhum. Então, assim, o sofrimento ele traz muito crescimento, mas traz também esse olhar diferenciado para as pessoas que estão ao seu redor. Porque talvez se fosse outra pessoa que fosse atender ela, não seria tão forte como o que você fez de mudança na vida dela, né? Então, ela é assim que eu queria deixar para você, assim, pedir para você deixar para gerações futuras, porque assim, nós estamos, né, hoje no século XXI, mas isso aqui vai perpetuar, né? As pessoas Sim. vão ver esse vídeo no futuro e talvez a gente esteja bem velhinhas e vamos ver esse vídeo no futuro. Então, o que que você quer deixar para as pessoas do futuro? Hoje vamos disfarçar que a gente aqui é uma Gênesis, né? Uma caixinha que vai deixar lá umas coisas para o futuro. Qual a mensagem que você quer deixar para o futuro da Ellie? Meu Deus, que forte. Então, hoje, assim, a minha maior ambição como mulher, como empresa, como tudo, é conseguir formar mulheres. É fazer com que as pessoas realmente, mulheres principalmente, porque não parece, mas ainda é muito difícil o mercado para mulher. É muito difícil tudo. Você vai fazer um orçamento para mudar um piso, você sabe que você pode ser enganada só pelo fato de você ser mulher. As É pessoas ainda verdade. se aproveitam muito disso. Então, que esse quadro mude, sabe? Que no futuro eu possa ver mulheres fortes, mulheres erguidas, mulheres empresárias fantásticas, Posicionadas, né? posicionadas, e se Deus quiser que tenha sido através da minha vida também. Entendeu? Então, assim, olhar esse vídeo e falar, caramba, naquele dia a gente estava batendo aquele papo e vidas já estavam sendo transformadas. Então, o meu maior legado, assim, acho que o maior sonho é fazer parte da vida de pessoas que conseguiram sair ali do anonimato e ser aquilo que elas desejavam ser, Ah, que através da minha linda. vida, através das minhas mãos. Amiga, a gente sempre foi sintonizada nessa questão da mulher, né? E aí, esses projetos muito parecidos, e a gente sempre sonhou com projetos sociais também. E eu acredito que tudo Exatamente. vai se realizar. Eu tenho certeza disso. Como tem se realizado o Gambito da Rainha, essa questão do curso, de tirar mulheres da questão da vulnerabilidade e dar o checkmate da sua vida. Eu quero que você fale um pouco disso. Senão eu vou fazer spoiler. Pode falar. Então, vamos falar sobre isso. Gente, é um projeto que nasceu no coração de Deus e aí foi plantado no meu coração e hoje eu quero muito que ele floresça. É um projeto realmente com o intuito de tirar as mulheres do anonimato, de fazer as mulheres se enxergarem, fazer as mulheres entenderem que elas podem criar a própria história sem depender, sem estar à sombra de ninguém, de um lar destruído, de rejeição, sabe? Não precisa, você pode mudar a sua vida. Então, esse projeto, além de formar profissionais com excelência, porque a ideia é formar profissionais com excelência, com aquele intuito de Jesus Cristo, formar líderes maiores que possam fazer mais do que eu até, que possam brilhar e escrever uma grande história. Então, a ideia é formar esses profissionais, formar mulheres que possam escrever a própria história, que de repente não se separaram de um relacionamento abusivo, Uhum. narcisista, estão ali apanhando dentro do lar, porque pensar, se eu me separar, eu vou passar fome. Não, você não vai passar fome, porque existem outros caminhos que você pode percorrer, existe outra vida, e mostrar essa outra vida para as mulheres através do checkmate. Ah, que linda. E a gente sabe assim que a violência doméstica, nós duas já sofremos isso, né? A gente já compartilhou essas histórias, eu queria que você compartilhasse, a gente compartilhasse um pouco com o nosso público. Como que a gente conseguiu sair? Como que você conseguiu sair nessa trajetória, perceber que estava passando, porque na maioria das vezes a gente não percebe. A mulher Não não percebe. percebe, é uma coisa assim que amarra a vida dela o tempo inteiro e ela acha que é só o momento da pessoa estar passando, que é o histórico da pessoa, que ama. E como é que você se vê nessa mulher que resgata outras mulheres, né?
Porque é que nem você falou, para sair de um relacionamento abusivo, muitas vezes a mulher tem medo por causa da questão financeira, Exatamente. né? Então, eu vou contar um pouco sobre isso para vocês. É uma situação que não aconteceu dentro do meu casamento, né? Vou deixar claro que não foi o pai Sim, da minha filha, mas eu tive um relacionamento extremamente abusivo, um relacionamento que afetou a mim como pessoa, afetou a minha filha, afetou, assim, a minha família, porque afeta todo mundo. E eu estava ali dentro e eu não conseguia enxergar e eu não conseguia ter forças para sair. E uma das coisas que me fez perder a força, que geralmente esses agressores eles fazem, é tirar tudo de você financeiramente. Ele acaba com o seu emocional, mas ele também tira tudo seu financeiramente porque você não tem força para sair, uhum, né? Aí chega um momento, tanto, olha, isso é tão forte que eu vou falar pra vocês, que às vezes eu falava pra Deus, eu falei, Senhor, me tira, nem que seja morta desse relacionamento, nem que eu morra, eu não quero mais ficar aqui dentro, mas eu não conseguia, era uma coisa como se fosse um crack. Você sabe que tá te fazendo sim. mal, mas você tá ali dentro e você vai perdendo as suas forças. Até que chegou um momento que eu respirei bem fundo, eu nunca esqueço desse momento, e eu falei, a partir de hoje acabou. Eu não quero mais. Eu saí sem nada, gente, sem nada, 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 nada. Mas Verdade. eu saí com a minha fé. Financeiramente falando, eu tive que recomeçar. Começar já é um ato de muita bravura, mas recomeçar com julgamento, com medo de não dar certo de novo, tem tudo isso. Mas eu recomecei. Eu recomecei, eu tirei a minha filha de uma situação que ela estava vivendo, uma situação é muito ruim porque os nossos filhos, eles sofrem pelo que nós estamos Sim. passando Eles e não eles querem ver a mãe também sofrendo, né? não querem ver, eles também estão Entra em pânico. sofrendo, entra em Uhum. pânico. Então, eu, mãe sozinha, mas eu tirei a minha filha daquela situação, eu me tirei daquela situação, eu tive apoio de pessoas, teve pessoas que fizeram coisas por mim que eu falo, meu Deus, que um dia eu tenho a oportunidade de fazer o mesmo. Até um lugar para morar eu não tinha. E tive um lugar maravilhoso. Eu morei num lugar assim, eu falo, meu Deus. Até hoje eu fico impactada, porque uma pessoa que eu nem conhecia direito me ofereceu um lugar para morar, me ofereceu uma casa. As minhas clientes, gente, minhas clientes, elas compravam serviço sem saber nem se eu ia conseguir executar, porque eu estava passando por um momento muito punk. Um dia eu vou falar sobre isso. E aí você precisa unir essa força, essa fé que tem dentro da gente, faz parte da nossa história, da nossa essência. Nós somos resilientes, nós somos fortes demais. E essas pessoas, esses agressores, eles sabem disso. A minha mãe tinha uma frase que muita gente fala, mas eu me lembro da minha mãe falando que é ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Verdade. Então, se você está nessa situação hoje de ser diminuída, sabe? É porque você tem muito potencial. É porque você pode ir muito longe. Falar em ser diminuída, quais são os principais sintomas que você viu, bem assim, porque é psicológica, financeira, tal, tal, mas que você viu, se viu nessa situação, depois você percebeu que isso era um sintoma de violência doméstica. Então, é te invalidar muito como pessoa, nada que você faz é bom. Eu Uhum. sempre fui uma Isso é um pessoa, sintoma. isso é um Uhum. sintoma. Eu sempre fui uma pessoa que, tipo, eu entrava numa empresa, 3 meses depois eu já era gerente, eu já estava em um cargo, e Uhum. aí, de repente, eu não, nada que eu fazia era bom. Nada que eu Uhum. fazia era bom, nada. O simples era ruim, o grande era ruim, nada era bom. Uhum. Outra coisa também que você percebe é que a pessoa quer fazer tudo por você. Aí é Porque horrível aí isso, você se também torna percebi isso. dependente. Porque a pessoa Sim. vai fazer tudo. Você tem que ir ao banco, a pessoa vai ao banco por você. A pessoa faz tudo por você. E aí você vai se tornando dependente dessa A gente fala, pessoa. nossa, que bonzinho, tá fazendo tudo Que por mim. bonzinho. Aí você pensa que Ninguém é nunca fez tudo amor. por mim. E não é. Ai, Na que verdade, perigo. ele quer ter um domínio sobre você. Outra coisa é o excesso de ciúme, de cuidado. Eles querem passar como se fosse um excesso de cuidado. Eu tô cuidando de você. Porque você não é capaz de cuidar de você. Se não fosse eu na sua vida, você não seria o que você é, você não teria o que você tem. A verdade, você não foi mais longe porque foi aquele eu ali te atrapalhou muito. Mas eles te invalidam muito como uma pessoa. Acho que a coisa mais forte é essa. E outra, gente, o ápice é, geralmente essas pessoas te afastam do seu convívio social. Família, né? Família, principalmente, porque a família te conhece. A família sabe das suas fraquezas, das suas forças e Sabe quando você tá passando sabe por uma necessidade extrema, por um assédio psicológico extremo. exatamente, porque a família ela te olha e fala, você tá triste. Os seus Uhum. amigos íntimos também. E você tá lá com aquele sorrisão no E, rosto e aí não sei o sabe que quê, mas a não. pessoa fala, não, você não tá bem, você tá triste. Então, tipo assim, e isso é uma das coisas mais fortes que eles fazem, é te separar do convívio social. É te separar, é te fazer com que você deixe de acreditar em você, porque quando você deixa de acreditar em você, ninguém mais acredita.
E não só violência física, né? Isso também é uma violência psicológica, ela deixa marcas pro futuro, né? Você chegou Sim, a sofrer uma violência física ou não? Mais psicológica. mais psicológica, física, Medo não sofri, eu tive no muito final, quando medo, terminou. quando, tanto que assim, atitudes que eu poderia ter feito, eu não fiz por medo. Uhum. Medo por não acreditar em muita coisa, assim, por não acreditar na justiça mesmo. Sim, Posso falar assim, dessa pode. forma? É que eu fico com medo, por não acreditar assim na justiça. Mas eu falei assim, se eu denunciar essa pessoa, 2 dias ele estiver solto, ele me mata minha filha, acaba com a minha Sim. vida. Então esse medo me paralisou. E eu deixei as coisas só não, nas mãos de Deus, né? Pedi para Deus muita sabedoria, mas eu tive medo. Eu acho que esse medo de procurar a justiça vem desde muito pequena, desde quando a Uhum. gente é calada muito, Sim. né? Nós somos muito, a gente aprende a se calar, a gente aprende, não, não fala isso, não pode. E às vezes você tá ali sofrendo diversas coisas e guardando para você. Uhum. Quando eu tinha 7 anos, eu tive um problema de assédio, né? Tive dentro da igreja, que eu tava, o tesoureiro da igreja, me fechou numa sala e me beijou e pediu pra mim ficar em silêncio e me dar umas moedinhas. Aquilo afetou minha vida inteira, né? E aí eu comecei com ciclos de violência que eu não sabia que vinha de lá. Você teve algum episódio que te marcou, que você queira falar, né? Claro, Uhum. que afetou essa questão de você não perceber que essas pessoas, que é cíclico, né? Toda vez ele vai repetindo Vai repetindo. os mesmos ciclos. E você entendeu que foi dali o ponto de partida, porque eu acho que quando a gente começa a entender de onde que é, a gente começa a conseguir sair das situações, Uhum. né? Sim. Mas se você quiser falar, fica à vontade. Você já teve algum episódio que te marcou e que você acha que foi isso que te fez repetir os ciclos? Então, eu tive uma clareza muito grande de que eu precisava voltar na minha criança, na minha Uhum. infância, na Ellen pequenininha, inclusive em um curso que eu fiz de cílios, olha só. E aí eu voltei naquela criança e aquela adolescente, na verdade, criança, porque na nossa geração 13 anos era uma criança ainda. É. E eu sofri um abuso sexual com 13 anos de idade. Eu era uma menina, eu me lembro a calcinha que eu tava, eu me lembro assim a roupinha que eu tava, tudo. E aí eu cheguei em casa e contei para uma vizinha minha e contei para minha mãe. E a única coisa que eu tive que fazer, o mais difícil, foi ficar em silêncio. Eu me lembro que me levaram no médico para eu ser examinada, mas a polícia nunca foi envolvida nisso. E a justificativa era, não, senão você vai estragar a vida do seu pai, se ele descobrir, vai não sei o que, vai não sei o... Então, tipo assim, você vai estragar a vida de todo mundo, mas a minha tinha sido estragada. Mas eu tive que, ó, silêncio, não fala. E eu guardei isso até um dia desses. Os meus irmãos não sabiam, ninguém de casa sabia. Eu me lembro de ficar deitada na cama quase uma semana, porque eu sentia Chorando. muita dor, chorava. E ninguém sabia, eu era só, devia estar com anemia, nem lembro o que provavelmente, né? Isso provavelmente porque lá no passado devem ter silenciado a minha mãe, ela me silenciou e vai vindo de Vai vindo de geração em geração em geração. geração. É que minha mãe contou também uma história que um pastor assediou ela quando ela tinha 5 anos. Foi praticamente na mesma idade que tinha acontecido comigo. E é necessário que a gente fale, porque isso quebra ciclos, né? A gente não quer que isso Exatamente. aconteça com as nossas filhas. Mas se a gente não Exatamente. silenciar, isso vai acontecer de novo. Vai Porque a gente tem que acontecer. ensinar a menina a se proteger, ensinar como é que ela faz, como ela identifica um abuso. E é muito complexo, é um tema que a sociedade não quer falar, Não né? quer falar. E hoje eu tenho muita clareza disso. E esse negócio de destruir a vida é uma coisa, é um reflexo, porque eu tinha assim, eu tinha todo, cada vez, a 3 meses eu tinha uma crise que uma tristeza profunda me visitava. E eu não sabia de onde que era. Porque eu era uma menina feliz, eu tinha um pai querido, uma mãe querida, umas irmãs maravilhosas, né? E eu sou muito diferente da minha família, das minhas irmãs. Então, assim, tinha uma tristeza profunda que me visitava e eu não sabia o que estava acontecendo. Então, às vezes a pessoa vai pelo prazer ali, mas não sabe o que vai causar na vida dessa pessoa. Talvez se eu não Exatamente. muitas mulheres estão em silêncio, não conseguem falar sobre isso porque é vergonhoso, porque vai expor a vida da pessoa. E quando eu comecei a falar isso na internet, muitas me procuraram dizendo que foi assediado pela mesma pessoa. E assim, a gente não tinha o que fazer. 7 anos você não tem o que fazer.
mas ao mesmo tempo se sentia culpado, se sentia sujo, se sentia. Eu acho que esse sentimento ele cobre muita gente. Então, assim, é importante dizer para as meninas de hoje que elas têm que sim se defender. Elas têm que falar, não ficar calado sem medo. Agora, a gente sabe que ainda tem muita mãe que vai silenciar. Que vai É, silenciar, e, e e assim, essas também meninas que tem hoje em dia, que sente essa tristeza, que não sabe de onde vem, é importante se cuidar, se tratar exatamente. mentalmente, porque senão você não consegue. Quantas vezes eu tive um projeto, você sabe disso, eu desisti. Uhum. Quantas vezes eu senti aquela dor profunda e me trancava na cama e não queria falar com ninguém. Eu não sabia de onde que era, que nem você. Você teve que visitar essa menina, conversar com ela. Mesma coisa aconteceu comigo. Eu tive que perdoar eu por uma culpa que eu tinha de uma coisa que não foi eu que Que não causei. foi você que Mas ao mesmo causou. tempo eu pensava que era eu, por causa do meu jeito alegre, do meu jeito de ser, diferente, comunicativa. Na minha vida teve um reflexo tão forte que, tipo assim, meu pai não sabia o que tinha acontecido. Ele nunca soube, eu creio que ele nem saiba até hoje. Mas Agora vai ele. saber. E eu tive muita raiva dele não ter me defendido. Mesmo sem ele saber. Tinha Então raiva também. criou um. E eu, contrário de você que tinha uma tristeza, eu tinha uma raiva dentro de mim que não era normal. Era uma raiva que eu explodia, assim, tá? E aquela raiva, aquele raiva do mundo, das pessoas, dos meus irmãos, sabe? Assim, da família. E da pessoa, eu não sei identificar a pessoa, né? Eu nem sei se foi só uma pessoa, inclusive. Mas era uma coisa assim que ficou ali dentro de mim. E, E inclusive, você olha esquece, só, a minha psicóloga falou que a mente, ela trava, né? Pra você não lembrar desse momento de dor, mas você sente as consequências. sente as consequências. E eu falei, gente, eu não quero mais, eu não quero. Ontem eu tava pensando sobre isso, ontem eu tava pensando não sobre esse assédio que eu vivi, mas sobre o silêncio, sobre falar, caramba, as pessoas fazem o que quer com você. É. E você sempre tem medo de fazer algo que vai prejudicar as pessoas. E o quanto eu tô sendo prejudicada? Então a mulher ela tem que olhar para si, o quanto eu fui prejudicada e falar mesmo, quantas mulheres, gente, estão sendo estupradas, assediadas, sendo silenciadas por um sistema falho, errado. A gente tem que falar sim, A gente tem que se sabe? unir, né, A também. gente tem que se unir. Nossa, no meu trabalho eu escuto muito as mulheres falando, crianças, gente. Se abrem assim, eu falo, sabe, assim, pior é que assim, às vezes a gente fica até sem saber até onde eu posso ir. Mas até onde eu posso ir, eu vou e oriento essas Eu pessoas. também acabei esquecendo desse período, eu não sabia porque essa tristeza me visitava. Foi um grupo de mulheres um grupo de mulheres que estavam sendo, fazendo terapia ocupacional ali, que começou a vir. Quando veio a situação, eu vi a roupa que eu tava. Tudo que eu tava, do jeito que eu tava, eu vi tudo aquele momento. E eu não quis acreditar que tinha acontecido. Eu comecei a negar. E eu fui pra cama. Foi muito difícil sair da cama depois disso. E eu vejo que muitas mulheres sofrem caladas, né, nessa situação. E não se abrem, mas elas não sabem que no passado aconteceu alguma coisa. E tudo é uma consequência. Tudo é uma Não existe consequência. nada à toa, não existe nada na face da terra que não seja uma consequência, que não seja a terra própria nos fala. Planta, colhe, estações. Então, tudo que você faz ou fala tem que ser com muita responsabilidade. Se Sim, a gente está aqui hoje, a gente tem que ter responsabilidade no que a gente fala, porque isso vai afetar outras pessoas, com certeza. pro lado bom e pro lado ruim. Então, assim, eu fico muito feliz de te receber aqui, de falar sobre isso com essas mulheres. E, assim, qual que é o conselho que você dá hoje para uma mulher que tá, que sabe que aconteceu alguma coisa, mas Então, eu vou falar de um modo geral, assim, que hoje eu mudaria na minha vida. Primeiro, não cuidado com seus filhos, onde eles estão frequentando. Às vezes é aparentemente tão bom, mas não existe nenhum lugar melhor do que perto de você. Orienta seus filhos, ensina pra eles. Eu me lembro que no dia que isso aconteceu comigo, eu tomei meio copinho descartável de refrigerante. Fanta, que era uma coisa que eu quase não tinha acesso, porque, igual eu te falei, é uma criação muito simples. Eu tomei meio copinho de Fanta. Depois disso, eu só acordei no outro dia, 11 horas da manhã. Em uma situação extremamente improvável na minha cabeça, na cabeça dos meus pais, dentro da casa de pessoas de extrema confiança da minha mãe.
Entendeu? Então a gente precisa saber onde nossos filhos estão, com quem eles estão, conheça a família. Minha filha, ela ficava assim: ah, mãe, você quer conhecer? Eu falei: quero, eu quero conhecer a mãe da sua amiga, quem convive dentro daquela casa, você só vai dormir lá se eu for lá antes. E eu sempre tive isso, e eu fiz amizade com a mãe de todos os amiguinhos da minha filha, sempre. Eu sempre quis saber, porque eu não podia prendê-la por conta de algo que eu vivi, Uhum, mas eu podia evitar como eu já tinha vivido aquilo. Entendeu? uhum, Então, o que eu pude fazer, eu fiz. Então, o que eu falo para as mulheres é: se atentem, sabe? Seu filho tá estranho. Às vezes, eu era muito agressiva quando eu era pequena, muito uhum, agressiva. Meus irmãos, coitados, eles que sofreram. Eu uhum, era quase uma pessoa odiosa, assim, uma pessoa muito amarga. Mas tinha uma ferida uhum. aberta, sangrando dentro de mim, que eu tinha que manter em silêncio, entendeu? E falar também liberta, gente. O Tá lá, silêncio, liberta. ele te sufoca. Aham. Falar liberta. Falar sobre isso hoje, sem chorar, quase chorei, mas sem chorar, e sabendo que eu tô acrescentando na vida de outras pessoas, é libertador. É libertador. Transbordar é libertador, É né? libertador, Ah, mas chegou o verdade. Ah, fim, o que gambito da delícia! rainha. E é isso, minha gente. Olha, muito cuidado onde você está pisando. Se você sente alguma coisa, procure ajuda psicológica. Hoje nós temos uma rede de apoio, né, Exatamente. gigante. Fale o que está acontecendo, lógico, para as pessoas de confiança. Mas eu tô para as pessoas anônimas também. Tem pessoas que estão ali para escutar. E eu tô muito feliz de você estar aqui hoje. Você é uma mulher incrível, você é uma rainha. Obrigada. E eu tenho certeza que a sua vida tudo vai fluir conforme aquilo que você realmente quer que aconteça. Amém, eu agradeço. Muito obrigada por essa oportunidade. É sempre muito bom estar perto de você. Eu sempre me sinto, acho que é como se fosse minha injeção de ânimo, assim, né? Eu sempre falo, amiga, eu preciso conversar. E nós temos essa liga, né? Essa coisa Essa boa que eu ligação. acredito. Essa ligação foi uma coisa que veio de Deus, Uma assim, pra história, né? gente. História parecida. Uma história, exatamente. A gente sentar aqui, nossa história é muito parecida. Então, muito obrigada de coração e sucesso. Que esse projeto alcance milhares de pessoas, muito mais do que você almeja, Ah, tá? É o que eu desejo para obrigada, você. obrigada. Que linda. E eu tô muito feliz de você estar aqui. Ah, chegou o fim o nosso podcast. Mas eu tô muito feliz de você estar aqui. Feliz também de estar compartilhando um pouco da sua trajetória, da sua história. Você que é uma mulher incrível pra Ah, mim. Uma mulher, como eu obrigada. falei, gente, emblemática. E é isso, ela dê suas palavras finais. Então é isso, muito obrigada por estar aqui, foi uma grande honra. Hoje eu tenho um projeto chamado Checkmate, que é o Tá checkmate vendo, gente? mesmo, que é Combina. Nós sempre combina, a combinamos. gente tem muita coisa em comum, que é realmente a virada de chave da sua vida e eu quero formar mulheres. Esse é o meu grande Ah, sonho. que linda. Empreendedoras de sucesso. É isso aí, bora, bora. Vamos lá. Checkmate, gente, é super inspiração com o Gambito da Rainha. Nós juntas, a Ellen despertou isso em mim. E aí, por isso que hoje tem o Gambito da Rainha. Então, é uma, né, se retroalimentando. Eu tô muito feliz também. E logo, logo esse projeto vai alcançar vocês também. Ah, e não posso deixar de esquecer, não posso esquecer de dar o mérito a quem tem mérito, nosso grande apoio, Ilha Brasil, que tem nos, sabe, apoiado esse projeto, nos recebido, nos acolhido, e eu estou muito feliz. E gravem seus cursos aqui, seus podcasts, realize seus sonhos, é tempo de realizar os sonhos. Ilha Brasil Comunicação, muito obrigada.